interessante para o pessoal que está fazendo ecocardiografia, principalmente a parte convencional. Vocês sabem que nós temos lives, né, que são mais avançadas, que tratam de medicina do esporte, treino, trabalho miocárdio, etc. Mas o pessoal estava sentindo falta dessas lives mais básicas, né? Então escolhemos um tema bem polêmico, e é como quantificar a insuficiência mitral. Opa, boa noite, Catarina. Ainda bem, você entrou. Boa noite, Catarina. Boa noite, Catarina. Quer dar as boas-vindas ao pessoal? Jair? Tudo bem, estou presente. Você falou que é fácil, mas não é um tema tão fácil. Quer falar alguma coisa aí para o pessoal, antes de começar? Ok. Doutora Cláudia, quer falar alguma coisa para o pessoal antes de começar? Agradecer a participação de todo mundo que está entrando. Muitos já são conhecidos nossos e a gente fica muito satisfeito de revê-los, para a gente, mais uma vez, ouvir sobre insuficiência mitral, como o doutor Castilho disse, é sempre bem polêmico, é muito importante. Catarina, quer falar alguma palavra aí para o pessoal? Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar assim mesmo. Então, insuficiência mitral, tema bem polêmico, né, pessoal? Então, vamos passar o primeiro slide, né, avaliação da insuficiência mitral. É um processo que vai envolver várias coisas, né, não somente o eco, obviamente, né? Ele necessita de uma informação clínica completa para você conhecer histórico do paciente, sintomatologia, etc., antecedentes, né, de infecções ou doença reumática prévia ou qualquer alteração, né, que possa justificar uma doença, uma insuficiência mitral. O exame ecocardiográfico, obviamente, fora o exame clínico completo, para, então, avaliar a válvula mitral, a sua estrutura, a sua mobilidade, o aparelho subvalvar e o anel. Todos são elementos muito importantes quando nós analisamos a insuficiência mitral, porque ele vai permitir, então, estabelecer muito grande precisão a etiologia dessa insuficiência mitral, quando nós observamos para o aspecto da válvula. Claro que vamos realizar o Doppler para avaliar a origem do refluxo e a direção que esse refluxo toma dentro do átrio esquerdo. Ele pode ter várias direções, né? Ele pode ser um refluxo central, pode ser um jato excêntrico, pode chegar no fundo do átrio, ele pode atingir as veias pulmonares, enfim. Dá para você, com o Doppler também, obviamente o Doppler a cores e o Doppler convencional, você fazer uma avaliação, então, do refluxo, da qualidade e da origem desse refluxo. Diga. E avaliar também os chamados 3 componentes do refluxo. Isso já foi dito em vários guidelines, né? Nos quais são, né, a vena contracta, nós vamos analisar, a convergência do fluxo e a extensão desse refluxo, né? Nós vamos ver os prós e contras dessa avaliação de cada um desses elementos, dessa avaliação na insuficiência mitral. Ainda, nós vamos avaliar a densidade e o contorno do jato. Ele nos informa, né, muitas vezes, sobre a intensidade desse refluxo mitral, a quantidade de sangue que está passando, né, para a câmara receptora, que é o átrio esquerdo, porque o Doppler ele vai medir a quantidade de hemácias que passa. Quanto mais hemácias passarem, ou seja, quanto maior o volume de sangue que passa através de um orifício, maior vai ser a densidade do jato visto pelo Doppler. E ainda a detecção de fluxos reversos, que são aqueles fluxos que chegam nas veias pulmonares e que muitas vezes nos informam também sobre o grau dessa insuficiência mitral, né? Significa dizer que esses fluxos chegam no teto do átrio esquerdo, ou seja, são refluxos tensos. E ainda, claro, as dimensões das cavidades, né, ventrículo, átrio, e a função das cavidades, que é muito importante, né? Os ventrículos se dilatam e o átrio se dilata, na insuficiência mitral, e a função sistólica e diastólica dessas cavidades é muito importante para a avaliação, então, da repercussão hemodinâmica dessa insuficiência mitral. Muito bem.
A avaliação morfológica da valva, então, nos permite inferir a etiologia. E aqui vamos utilizar a classificação de Carpentier. Quer falar alguma coisa a respeito aí, Jair, com relação à classificação? Eu começaria pela classificação etiológica, mas como você falou em intensidade, eu acho que vale a pena a gente lembrar três coisas. A intensidade do refluxo, você vai observar na câmara receptora, que são as alterações do fluxo no átrio esquerdo, que é a câmara receptora, em relação à distensão do jato e à turbulência dentro do átrio esquerdo, que não é volume, lembrar isso. A alteração no plano da válvula, que é a vena contracta, que é um parâmetro muito bom, porque independe da pós-carga e independe da força contrátil do ventrículo esquerdo. Quando você analisa o fluxo na câmara receptora, duas coisas podem alterar esse fluxo na câmara receptora, no lado esquerdo. A pós-carga é limitada, se você tiver o paciente com hipertensão arterial sistêmica, ou a contratilidade do VE, quando o ventrículo não tem muita força contrátil e o jato fica pouco extensivo dentro do átrio esquerdo. A vena contrátil não depende, independe da pré-carga e da pós-carga. A vena contracta tem a desvantagem da vena contracta é que a vena contracta, a área do orifício regurgitante não é redondinha sempre. Por isso, o que é sugestivo é fazer essa medição no plano, no parasternal eixo longo, que você vai pegar a distância antero-posterior da vena contracta. E o terceiro é a alteração na câmara ejetora, que a gente vai ver que é aquele que se mede, quando você faz o PISA, você mede o raio da hemisfera, simplesmente um raio acima de 10 milímetros de mercúrio já indica a cirurgia com insuficiência mitral igual importante. Você falou muito bem em relação ao fluxo reverso na veia pulmonar, que é um dado bastante específico de intensidade da regurgitação. Você tem refluxo na veia pulmonar, a insuficiência mitral igual importante. E é importante a gente separar o que é leve, moderado e importante. Mas antes disso, vamos ver o aspecto etiológico. Vamos parar por aqui. Muito bem. Então, alguém quer comentar alguma coisa? Cláudia, Catarina, com relação a isso? Então, vamos lá. Vamos em frente. Então, nós podemos dividir assim de uma forma carpentiana, na verdade, que ele se dedicou a vida toda à análise da válvula mitral, né? Ele dividiu a insuficiência mitral em dois grandes tipos. A forma primária, ou seja, que depende de alterações da válvula, e a forma secundária, ou seja, a forma que depende geralmente da geometria ventricular ou da geometria atrial. Então, ele classificou em três tipos, na verdade, com o tipo 3 em dois subtipos diferentes. O tipo 1 é aquele, nas formas primárias, é aquele que tem a válvula mitral normal, com movimento e posição dos folhetos normais. Porém, ele pode ter um cleft da válvula ou uma perfuração valvar, por exemplo, pós-endocardite infecciosa. Esse é o tipo 1 na forma primária que ele determina. E na forma secundária é aquela no qual nós temos dilatação do átrio esquerdo, que vai promover um afastamento dos folhetos, dilatação do anel da válvula mitral e perda de contato dos folhetos, e a cardiomiopatia dilatada, não isquêmica, aquela que dilata o ventrículo esquerdo e que também vai dilatar o anel mitral, fazendo com que a válvula perca contato entre os folhetos e provoque, então, uma insuficiência mitral de diversos graus. Característica dessas formas, da forma secundária especificamente, é que costumam ser jatos centrais, jatos de origem originados no plano comissural da válvula, né? Geralmente de posição central. Esse é o tipo 1, tanto na forma primária como secundária. O tipo 2, ele chama de movimento excessivo, e aqui entra o prolapso mitral e todos os correlatos a prolapso mitral, que seria a síndrome de Barlow, né? Do Barlow-Frustro, a disjunção do anel mitral, enfim, todo que faça com que haja alterações intrínsecas da própria válvula, né? E aqui nós podemos ter uma gama enorme de variáveis que vão desde a chamada deficiência fibroelástica, que é aquele prolapso mais típico
folheto posterior, até as degenerações mixomatosas de Barlow, já com alteração de todos os componentes da válvula mitral. A característica nas formas de deficiência fibroelástica é que os atos costumam ser excêntricos, ou seja, eles se dirigem no sentido contrário ao folheto que está prolapsando. Essa é uma característica bastante interessante, né? O anel pode estar dilatado ou não, vai ser consequência da repercussão hemodinâmica da insuficiência mitral, mas não vai ser a causa primária do refluxo mitral. E o tipo 3, diga. Quer falar alguma coisa, Jair? O tipo 3? Do tipo 3? Pode falar do tipo 3. O tipo 3 é o 3A ou 3B. O tipo 3A é quando é uma doença na válvula, ou seja, caracteristicamente é a lesão reumática. A válvula nem abre nem fecha direito, né? Ou então lesões, aquelas que são secundárias a drogas, mas principalmente a lesão reumática da válvula mitral, né? Lembrar que a lesão reumática não existe ciência mitral pura. Existe, sim, predomínio da ciência mitral ou predomínio da estenose. E a ciência mitral reumática, nesse caso aqui, você tem um predomínio da ciência mitral, agitação. Agora, no tipo 3B, diferentemente do tipo 1, que é o miocardiopatia dilatada, você tem a miocardiopatia isquêmica. Você tem um déficit contrato segmentar que impede, principalmente na parede posterior ou inferior, como está aqui no desenho, que impede, ela repuxa o folheto posterior e causa, então, refluxo mitral secundário à cardiopatia isquêmica. Vou deixar as doutoras falar um pouquinho. Catarina, Cláudia. Quer falar alguma coisa? Podemos continuar? Pode continuar. Tá. Muito bem, então isso aí que já falou, né, tipo 3A e B, né, uma é restrição durante a diástole, doença reumática, basicamente, e outra restrição durante a sístole, repuxamento da válvula pelas cordoárias, pelos papilares afetados pela doença isquêmica. A diferença interessante que existe entre o tipo 3A e o tipo 3B é com relação à origem do refluxo. As formas reumáticas, como elas provocam fusão comissural, né, também, elas costumam ter refluxos de jatos centrais. E o orifício regurgitante, ele costuma ser também mais circular. Ao contrário, as cardiomiopatias isquêmicas, né, eles costumam ser mais refluxos comissurais, de um lado ou do outro, comissura interna ou comissura externa, com jatos excêntricos, né? Então, essas são diferenças interessantes dentro desse tipo 3, né, que Carpentier colocou aí na sua classificação. Então, vamos passar para o próximo. Aqui nós temos as formas etiológicas. Um exemplo, né, das formas etiológicas, aqui uma funcional dilatação do ventrículo esquerdo, com dilatação do anel mitral. Vejam que a válvula morfologicamente é normal. Ela apenas apresenta uma separação dos folhetos maiores. Ele perde contato aqui de coaptação de folhetos devido à dilatação do anel. E isso que vai provocar o refluxo dessa válvula mitral. Esse é o tipo 1, né? O tipo 1 de forma de dilatação não isquêmica, né? Ou de cardiomiopatia não isquêmica. Aqui nós temos o típico tipo 2, que é o prolapso aqui de P2, do folheto posterior da válvula mitral, deslizamento do folheto para o interior do átrio esquerdo, e vai provocar um refluxo geralmente de jato excêntrico. Ele vai se dirigir torto. Ele geralmente, nesse tipo, não é uma regra absoluta, mas geralmente o refluxo, né, no prolapso mitral, ele vai no sentido contrário do folheto que prolapsa. Aqui nós temos a forma reumática característica, com o pesamento da borda das comissuras, né, uma certa limitação da abertura e que se associa com diversos graus de estenose mitral associada. Muitas vezes predomina, né, amplamente a insuficiência mitral, mas em geral é uma dupla disfunção. E aqui nós temos um exemplo, no último, de uma doença coronária, com uma alteração da parede inferolateral do ventrículo, que vai repuxar esse folheto posterior através desse músculo papilar posterior, que está alterado aí. E geralmente, a grande maioria das vezes, ocorre
no infarto de coluna direita e, às vezes, no infarto de CX. São as causas mais frequentes. Quer acrescentar alguma coisa, de Jair, Cláudio, Catarina? Doutor Castilho, eu gostaria só de falar um pouco, rapidamente, sobre a calcificação do anel mitral, que a gente tem encontrado com mais frequência devido ao aumento da longevidade da população, e que termina também que vai impactar na avaliação, né? Assim como o senhor falou sobre a esfericidade do orifício regurgitante e a não esfericidade, a calcificação do anel mitral também vai impactar nessa avaliação, impedindo a gente de avaliar pelo PHT. Então, considerar também o MAC, né? Exatamente. Ele faz parte, então, da classificação de Carpentier tipo 2A, né? Classificação de anel, né? Essa de droga é mais difícil de ocorrer, de visualizar, é menos frequente, mas como você bem falou, né, com o aumento da longevidade da população, nós vamos ter diversos graus, né, cada vez maior quantidade de calcificação, tanto da válvula mitral como da válvula aórtica, bem observado. Mas alguém quer fazer um comentário antes de passar? Alguém da plateia também, né? Está aberto para a discussão. Quem quiser fazer perguntas pode. Eu queria só lembrar aqui, Castilho, esse tipo funcional, vejam que, como o coração está dilatado, há um deslocamento dos músculos papilares mais para a ponta. Então, a cordolé não estica. Então, observem que o ponto de coaptação, é porque eu não posso apontar aqui, mas o ponto de coaptação dos folhetos não chega ao nível do plano do anel. Por isso, daí a recrustação. Né? É bem característico. Os folhetos vão se afastando cada vez mais e perdendo coaptação, né, na borda de coaptação. Não chega até o plano de coaptação aqui. Vamos lá, que é longo. Essa live aí é longa, viu? Vamos embora. Está aí, né? Grau 1, grau 2, grau 3A e grau 3B. São exemplos, né, de casos etiológicos. A observação da válvula nos permite, então, com muita frequência, determinar a etiologia da insuficiência mitral. Não é sempre que permite, mas a grande maioria das vezes, a cuidadosa observação da válvula mitral nos permite realizar esse diagnóstico etiológico. Isso. Aqui algumas variantes que quero que vocês vejam da insuficiência mitral. Quando você tem ruptura de folhetos ou de cordoalhas, né, você vai ter a chamada válvula Flare, aquele folheto que se desloca para o interior do átrio esquerdo durante a sístole, provocando geralmente grandes refluxos de válvula mitral. Aqui nós temos um acometimento, né, degenerativo da válvula mitral, tipo 2, com um jato excêntrico, e não somente excêntrico, tardio, ele ocorre no final da sístole ventricular. É um jato de reforço tardio, que é a característica, então, do barro, né, ou do próprio prolapso. Um jato mesotelesistólico. Esse, às vezes, ajuda, né, no diagnóstico. Quando estamos analisando um paciente e aparece um refluxo mesotelesistólico, sempre procuramos afastar a probabilidade desse paciente ter uma doença, de um prolapso de válvula mitral, uma doença de barro. E aqui nós temos uma combinação, né, aqui em cima, de um Barlow, que é um ecotransesofágico, uma combinação de um Barlow associado a um flail da válvula, com ruptura de corda, que é bastante frequente também devido à degeneração da válvula, com um refluxo mitral extremo, muito importante. E vejam que ele se dirige no sentido contrário do folheto que está prolapsando. Ele vai na direção do septo interatrial. Né? Ele não é um jato central, ele é um jato excêntrico. Algum comentário com relação a esses aí? Posso falar rapidinho? Claro, já pode, deve. Você, para avaliar a intensidade da insuficiência mitral com jato excêntrico, é importante lembrar que, pelo efeito Coanda, dá a impressão que tem menos turbulência dentro da cavidade. Então, o critério é, se tem jato excêntrico em dois planos ortogonais, isso por si só já é uma característica de gravidade. E a outra coisa é você utilizar o fluxo na veia pulmonar, não na veia pulmonar onde o jato não está batendo, porque se o jato estiver incidido naquela veia pulmonar, aí você perde o valor.
né? Observar o fluxo na veia pulmonar longe, distante do jato excêntrico. Acho que são esses dois critérios que a gente utiliza. Vamos ver aqui a parte de baixo, uma doença coronária, um paciente que tem uma alteração coronariana, e você vê que a válvula se desloca posteriormente aqui, provocando essa insuficiência. Então, ela sofre um deslizamento do folheto, né? Um tethering, né? O deslizamento do folheto que vai provocar diversos graus de insuficiência mitral. E aí vem aquela famosa disfunção do músculo papilar, né? O mecanismo é esse aí. É um tethering da válvula que vai provocar essa insuficiência, nesse caso aqui no nosso exemplo, uma insuficiência de grau importante, embora ela costume ser menos importante na doença coronária. Uma cardiomiopatia dilatada, com uma insuficiência do jato central, vejam que ele forma uma convergência bem bonitinha aqui, que é do jato central, tá? E aqui uma perfuração de válvula pós-endocardite infecciosa da válvula mitral, com eco esofágico também, mostrando que o folheto anterior está perfurado aqui, bem na base do folheto, perto do apêndice atrial esquerdo. Vejam que o plano de coaptação da válvula está aqui, embaixo, estou passando aqui o cursor, e a perfuração ocorre na base da válvula. Esse seria um tipo 1 de Carpentier, aquela forma de tipo 1, que ele chama de primária, né? Uma forma primária, tipo 1 primária. Mais algum comentário aí do pessoal antes de passar? Se alguém quiser fazer perguntas, pode. Então, vamos lá. Então, vejam que agora nós vamos abordar esse tema aqui, que é interessante. Por quê? Porque nos guidelines mais antigos, né, da Sociedade Europeia, de 2013, da Sociedade Americana de 2017, em 2021, mais recente, no American College e no British, eles recomendam para avaliar a insuficiência mitral a utilização dos chamados 3 componentes do refluxo. Então, nós vamos analisar agora, passo a passo, a sua aplicabilidade real, né, para quantificar o refluxo mitral e os fatores que podem afetar essas aferições. Ou seja, não é tão fácil, né, você aferir esses 3 componentes, porque eles vão sofrer influência de alguns fatores, né, que podem alterar esses componentes. Então, vamos lá. Eles são os 3 componentes. A área do refluxo, ou seja, quanto que esse refluxo se projeta para o interior do átrio, né? Podemos calcular a área, né, com relação à área do átrio ou à área do refluxo. A vena contracta, que é o lugar de maior estreitamento da passagem do refluxo, próximo do orifício regurgitante, e a região de convergência do fluxo. Vale dizer que só as insuficiências vitrais de moderada para cima, para importantes, que apresentam uma convergência de fluxo nítida, né? Os refluxos mitrais discretos, eles geralmente não apresentam essa convergência de fluxo. Alguma observação aí dos debatedores? Jair, Cláudia, Catarina. Eu gosto sempre de fazer um comentário onde os alunos, durante a pós, eles sempre enfatizam bastante essa zona de convergência, né? E como o senhor colocou, que ela muitas das vezes é inexistente, e esse é um dos critérios até semi-quantitativos, né? Aliás, qualitativos, onde a gente mede e a inexistência deles, e às vezes os alunos ficam procurando, mas por que eu não encontro? É exatamente pela a quantificação ser muito pequena, ser realmente discreto. Mas a gente insiste que eles procurem e que avaliem para que tenham a visão disso, né? Isso. Estou de pleno acordo, Cláudia. Agora, eu quero chamar a atenção de novo. Essa área de turbulência na câmara receptora, no átrio esquerdo, vai depender da função contrato do VE, vai depender da pós-carga. Se a pós-carga estiver alta, vai ter mais refluxo para a câmara receptora, que é o átrio esquerdo. Se o ventrículo estiver com a função ruim, vai ter menos refluxo para a câmara receptora, que é o átrio esquerdo. Então, ter cuidado. Vejam que no laudo do eco,
vocês têm lá que tem a pressão arterial do paciente. O paciente, quando entra, tem a pressão arterial tomada. Já vi muitos casos de pacientes com hipertensão arterial pulmonar, sistêmica, com insuficiência mitral de grau importante, lá no Hospital das Clínicas, quando depois controlar a pressão, a reabilitação diminui bastante, chega até a ser leve, é importante passar a ser leve. Então, cuidado, olhar sempre a pressão arterial do paciente, como é que está, para não avaliar na presença de hipertensão arterial. E olhar para a função contrátil para não subestimar a lesão por disfunção do ventrículo esquerdo. Perfeito. Eu gostaria de pontuar também a questão da quantificação do refluxo quando o jato ele é excêntrico, a partir do método do ORE, né, para você calcular, através do método PISA. Porque muitas vezes você pode subestimar um refluxo que é excêntrico, que ele, na verdade, ele é importante, o moderado, e você subestimar porque o jato ele é excêntrico. Exatamente isso. Perfeito. Muito bem colocado. Bem lembrado. Então, vamos lá continuar, que agora nós vamos criticar esses três componentes do refluxo, pessoal. Primeiro, então, que é a área do refluxo, né? Então, a área do refluxo está aí, um exemplo, né, de um paciente com insuficiência mitral, um ventrículo ruim, né, de Jair e Cláudia e Catarina, você vê que o ventrículo é ruim, né, um ventrículo hipocinético e uma insuficiência mitral, com todos os elementos, né, os três componentes do refluxo, né, vena contracta, a convergência e o jato. E a área grande do refluxo, certo? Então, vamos lá. Está aí, área do refluxo, cuidado, nós temos que parar na máxima sístole, né? Nós vamos ter que fazer um quadro a quadro para nós escolhermos o quadro no qual o refluxo é maior. E o refluxo se caracteriza por uma diferença, né, substancial da cor dentro do átrio esquerdo com relação ao resto, né, da cavidade atrial. Você veja que ele tem uma turbulência, ele tem um mosaico de cores. Isso é importante, a delimitação desse mosaico de cores, que nem sempre é muito fácil na ecocardiografia e muitas vezes depende da qualidade da imagem ecocardiográfica que nós estamos obtendo. Vejam aí, ampliei a área do refluxo e agora vou mostrar aqui que depende do quê? Ele depende da frequência do teu transdutor. Se você usar um transdutor de frequência mais baixa, provavelmente ele vai aumentar essa área do refluxo. Se você usar um transdutor de frequência mais alta, seguramente essa área do refluxo, ao contrário, uma frequência mais baixa, ele vai diminuir a área do refluxo, uma frequência mais alta, ele vai aumentar a área do refluxo. Vou mostrar um exemplo para vocês. Do ganho do teu equipamento. Se você der muito ganho, você vai exacerbar a cor. Portanto, você vai exacerbar também essa área de refluxo. E vai depender também da escala de cor que você utiliza. Se você usa uma escala de cor muito baixa, ou seja, com uma sensibilidade muito alta, ele seguramente vai aumentar essa área de refluxo e muito. Então, tem algumas regras, né, que você tem que utilizar para frequência, ganho e escala de cor, quando você analisa a insuficiência mitral. Vamos lá. Fatores que aumentam a área do jato. Uma grande área, obviamente, do orifício regurgitante. Grande orifício regurgitante aqui, né? Nesse caso aqui, uma grande insuficiência, apesar de um átrio relativamente pequeno, é um orifício regurgitante grande. Outra, alta velocidade de fluxo, aquilo que o Jair acabou de falar. Um aumento da pós-carga, ou seja, um aumento da pressão sistólica e diastólica ventricular, principalmente sistólica, no caso de hipertensão, por exemplo, ele vai aumentar a velocidade do refluxo. Que não esqueçam que a velocidade do refluxo vai depender da pressão que está na câmara geradora, ou seja, a câmara, o ventrículo esquerdo, e do tamanho do orifício, da área do orifício. Se aumentar a pressão, a velocidade vai aumentar para passar por essa área pequena. Então, uma alta velocidade é determinada por uma pré-carga, por uma pós-carga elevada. E fatores que diminuem a área do jato e outro, né, o contrário, aqui não falei, uma disfunção ventricular que vai diminuir a pressão ventricular esquerda, ele vai diminuir a velocidade do refluxo e vai diminuir também a área do jato, aqui.
uma pequena área do orifício regurgitante, obviamente, como aqui, refluxo muito discreto, dizem que nem forma convergência, ou uma baixa velocidade do fluxo, porque ele tem um gradiente baixo, porque ele tem uma pressão ventricular esquerda baixa, por uma disfunção ventricular, ou por um estado hemodinâmico, né, de baixa pressão, ele pode, né, diminuir a área dos átomos. Alguma observação aí? Nesse caso, é importante também lembrar a escala. A escala estiver muito elevada, vai subestimar o refluxo mitral, né? Como já foi dito. Mas lembrar que é importante. A escala tem que estar entre 60, 65, entre 60 e 70 no máximo. Se estiver muito alta, vai diminuir o refluxo. Vamos lá, próximo. Fatores que aumentam outra vez ainda a área dos átomos. E aí temos o efeito Coanda, a aderência dos átomos às paredes. O efeito Coanda, como o Jair disse, ele tem que ser avaliado em vários cortes diferentes para você determinar a intensidade desse refluxo. Ele é importante quando ele aparece em dois cortes diferentes. E também os múltiplos átomos, né, regurgitantes, eles podem se acrescer, né, lá dentro, eles podem se somar dentro do átrio e vai aumentar a área dos átomos regurgitantes, mesmo que cada insuficiência individual, cada orifício individual seja pequeno. Então, essa é outra causa que aumenta a área dos átomos regurgitantes, que sempre devemos levar em consideração quando analisamos a insuficiência mitral. Eu vou continuar, que tem mais coisas. Aumenta na área dos átomos, aqui no ecotranseesofágico, orifício regurgitante na forma de fenda, que é o que nós vemos geralmente nas formas por dilatação, né, do anel, no qual a insuficiência ocorre ao longo de toda a comissura. Aqui nós temos uma observação de um orifício regurgitante na forma de fenda, visto com ecocardiograma tridimensional, transesofágico. Ele mostra aqui, quando você passa na fenda, nesse sentido longitudinal da fenda, ele vai ter um jato extremamente largo. Se você olha no outro sentido menor, ele vai ter um jato pequeno. Então, muito importante levar em consideração e realizar o exame ecocardiográfico em pelo menos duas posições perpendiculares uma da outra, para verificar se não existe essa discordância, né, ou essa alteração do orifício regurgitante. E aqui aquilo que Jair disse, né, a pré-carga elevada. A pré-carga elevada, né, ele vai, no caso aqui de uma disfunção, né, de tipo restritiva do ventrículo esquerdo, uma onda E grande, uma onda A pequena, né, ele pode diminuir a área dos átomos, sim. A pré-carga é aumento da pressão do átrio esquerdo, né? É o contrário do que acontecia com o ventrículo esquerdo. Quando a pressão do ventrículo esquerdo aumenta, ele aumenta o refluxo. Quando a pressão do átrio esquerdo aumenta, ele oferece resistência à passagem do refluxo. Então, uma disfunção diastólica restritiva, com aumento da pressão do átrio esquerdo, ele vai minimizar a área dos átomos, ele vai diminuir a área dos átomos. Algum comentário aí, pessoal? Doutor Castilho, chegou uma pergunta aqui de um aluno. Ele está perguntando se o uso em dose de beta-bloqueadores pode influenciar nessa análise. Claro, pode sim. Dose de beta-bloqueadores ele vai provocar uma diminuição da pressão ventricular. Ele pode, então, diminuir a pós-carga e, com isso, ele pode diminuir o grau de uma insuficiência mitral. O que acha, Jair? É isso mesmo. É isso mesmo. Vai baixar a pós-carga, por causa do beta-bloqueador, e com isso vai diminuir o refluxo visto pelo eco, né? Visto pelo Doppler. É exatamente isso. Agora precisa ser uma dosagem razoável. Dose pequena eu acho que não interfere muito, não. Não, claro, tem que ser dose elevada, né? De beta-bloqueador significativa, né? Sem dúvida. Vamos lá, próximo. Fatores que aumentam ainda a área dos átomos. Frequência do transdutor elevada. Vejam aqui é o mesmo paciente. Um eco transtorácico e um eco transesofágico do mesmo paciente. Veja nesse jato aqui, veja nesse jato aqui. Por quê? Porque eu utilizei aqui uma escala de cor igual, 61,6 centímetros por segundo para a escala. Nos dois pacientes, eu utilizei a mesma escala de cor. Por que motivo eu tenho essa discordância do
aumento da área do jato no caso do paciente com ecotransesofágico. Não é só pela proximidade do jato, né? É principalmente pela frequência do transdutor. Na ecotranstorácico, utilizei um transdutor de 2,5 MHz e no ecotransesofágico, utilizei um transdutor de 4,4 MHz. Um transdutor de frequência mais elevada, então ele vai maximizar, né, aquele jato. Isso é uma consequência de uma mudança de frequência do transdutor. Então, cuidado. Geralmente, o que acontece quando você faz um esofágico? Em geral, a insuficiência mitral durante o ecotransesofágico parece maior que a insuficiência vista no ecotranstorácico. O que você acha, né? Eu acho que, além disso, Castilho, eu acho que o fato, não só da proximidade, mas o fato de o jato estar indo em direção à fonte, isso vai ter uma maior sensibilidade para você pegar o jato. Diferentemente do jato que está se afastando da fonte do transtorácico. Está vendo aqui? Daqui está se afastando. Aqui está se aproximando. Então, ele tem maior sensibilidade para detectar o refluxo. Você acha, não? Sim, pode ser, claro. Sem dúvida. Ele está mais próximo, ele está se aproximando, ele vai ficar mais brilhante. A impressão sempre que dá, não sei se você tem essa impressão também, quando faz o esofágico, ele parece bem maior. Uhum. Outros fatores que aumentam a área dos jatos são a baixa escala de cor. Aqui, ó, o limite de Nyquist, seja esse número que está aqui. Se ele for muito baixo, aqui utilizei uma escala baixa, 41 centímetros por segundo, praticamente a insuficiência ocupou o átrio esquerdo inteiro, né? Ou um ganho de Doppler elevado, de Doppler a cores elevado, né? Também ele pode ter esse acréscimo de cor aqui, ou um campo de estar muito aberto, ou seja, quando você aumenta muito aqui o tamanho da janela de cor. Se você aumenta muito o tamanho da janela de cor, a tendência é preencher toda aquela janela com cor. E com isso ele vai dar, muitas vezes, né, porque ele vai baixar a frequência de repetição de quadros, seguramente ele vai deixar mais sensível, digamos assim, o Doppler a cores. E fator que diminui a área do jato pode ser, ao contrário, né? Uma escala de cor muito elevada, né? Pode ser um ganho baixo do Doppler, você vai tirando o ganho, ele vai desaparecendo o refluxo. Um campo de estado atenuado, porque tem uma estrutura imposta, cálcio, mixoma, um trombo, alguma coisa no meio do caminho, ou ainda, como aqui nesse caso, uma câmara atrial muito pequena. Uma câmara atrial muito pequena faz com que o jato colida contra a parede, dá a impressão que ele vai e volta. E ele dá a impressão de que ele vai diminuir a área do jato, não é a intensidade da cor, é a área do jato. Tem alguma observação aí, pessoal? Não, nada especial, não. Daria maior valor à escala e o ganho. São os principais. Né? Vamos lá. Ainda, uma área, e veja como tem muita coisa que alterei. Aqui eu roubei de você, viu? Dos seus slides, viu, de Jair? Uhum. Essa imagem que foi publicada em 2019, não sei. Eu tenho esse slide. Mostrando o efeito da configuração da escala do Doppler colorido no mesmo paciente. Um paciente aqui com uma escala de cor, né, mais baixa, uma escala de cor muito alta e uma escala de cor que eles consideram adequada, que é aquela que ele já falou, né? É uma escala que varia de 60 a 70, mais ou menos, centímetros por segundo para avaliar insuficiência mitral. E quando você avalia insuficiência aórtica, você aumenta um pouquinho essa escala para 80, 90, se possível, né? Então, fatores que aumentam a área do jato: baixa escala de cor, ganho Doppler elevado, campo distal muito grande, e que diminui. Uma escala de cor muito elevada, ganho de Doppler muito baixo. Um campo distal atenuado, porque tem alguma coisa no meio do caminho, ou uma câmara atrial pequena, porque o jato colide contra a parede. Basicamente é isso, né? Que nós temos que tomar cuidado quando fazemos análise, principalmente com Doppler colorido da insuficiência mitral. Vamos passar ao segundo componente do jato. O segundo componente do jato é a vena contracta. Nós já falamos um pouquinho disso, né? Vena contracta
é a região mais estreita pela qual passa o fluxo regurgitante. E, pessoal, a vena contracta não é orifício regurgitante, ele ocorre um pouquinho depois, porque o jato de sangue, quando passa pelo orifício, ele sofre uma contração, ele se estreita um pouquinho para depois ele se expandir. Então, geralmente, a vena contracta não é exatamente a área do orifício regurgitante, um pouquinho depois dessa área do orifício regurgitante, mas, claro, né, a sua morfologia é influenciada pela morfologia do orifício regurgitante. E nós temos dois exemplos bem típicos, bem característicos. Uma visão de 4 câmaras de uma insuficiência mitral, no qual a vena contracta é estreita. Veja na convergência de fluxo, a vena contracta aqui onde passa, um pouquinho mais baixo, né, eu diria aqui, onde passa o jato regurgitante, nesse corte de 4 câmaras. Mas quando nós fazemos o nosso corte em 2 câmaras, essa área do orifício, então essa vena contracta aumenta muito. Por quê? Porque ele tem uma insuficiência, uma área regurgitante, um orifício regurgitante em forma de fenda. Essa é uma das características, principalmente, das chamadas formas funcionais. Dilatação de anel, porque ele dilata não apenas uma região da válvula, ele dilata toda a comissura. Então, é muito frequente isso nas formas, né, que eles chamam funcionais. Né? Não sei se esse termo funcional é muito adequado, né, mas eles chamam de funcionais. E aqui, do lado direito, um caso de uma doença reumática, ou um prolapso também, né, no qual o orifício regurgitante ele é mais ou menos circular. No 4 câmaras e no 2 câmaras ele apresenta mais ou menos o mesmo tamanho da vena contracta. Quer falar alguma coisa aí, Jair, com relação a isso? Eu gostaria só de fazer uma observação com relação à medida da vena contracta, que eu tenho lido que a gente deve evitar, inclusive, medir a vena contracta em 2 câmaras. Deve ser evitado, né, por conta exatamente de a gente sempre encontrar valores mais altos. E eu gostaria de ouvir também vocês falarem sobre a medida da vena contracta no parasternal, eixo longo, onde se coloca que é a região mais acertada e que não, nesse momento, a gente não deve alterar a escala de cor do colo, em sendo no parasternal. Quer comentar aí, Jair? As diretrizes sugerem exatamente isso, que você deve medir a vena contracta no parasternal, né, antero-posterior. Porque se você medir no 4 câmaras, vai, obviamente, como está bem demonstrado aqui, no 2 câmaras o comissural vai estar muito maior. Né? Então, para isso, você tem que medir os 2 e fazer a média. Então, o que é sugerido, eu sempre uso o parasternal eixo longo para medir a vena contracta no parasternal eixo longo. É a maneira mais correta, pelo menos é o que a gente tem visto nas diretrizes, nas últimas diretrizes. Isso, e acrescentar também a questão da velocidade, né? A escala tem que estar entre 50 e 70, preferencialmente, e a medida feita no corte e no parasternal, no eixo longo, né? Longitudinal. Isso, Catarina. E uma outra coisa que eu tenho visto na prática, pessoal, é não utilizar aquele tal de variância da cor, que a variância da cor confunde bastante, né? Ele aumenta aquela tonalidade de mosaico de cores e muitas vezes confunde, aumenta o tamanho tanto da vena contracta como do orifício regurgitante. Né? Não sei se vocês têm essa impressão também. Fica verdinho, né? A variância fica verde, porque ele utiliza a mistura de cores e coloca em verde. Eu não uso, no dia a dia não uso variância, não. Eu particularmente também não uso, não gosto, me confunde a visão. Eu também não gosto, não. Eu desativo. Eu não uso porque não gosto também, né? Mas também é uma questão de gosto, às vezes. Né? Então, vamos lá. Vena contracta ainda, né? É mais circular nas formas orgânicas, ou seja, prolapso, doença reumática. Aqui temos um eco tridimensional que mostra claramente isso aí, né? Uma vena contracta aqui vista desde o átrio esquerdo, uma doença reumática mitral, né? Uma vena contracta bem bonitinha, aqui vista desde o átrio esquerdo, aqui vista desde o ventrículo, né?
com a formação da convergência aqui em cima. Aí fica bastante interessante, né? Ver essa vena contráctil, e me referiria mais também ao orifício regurgitante, né? Querendo referir ao orifício regurgitante. Está aqui, ó, a classificação, né? E aqui uma insuficiência mais funcional, né, com 3D, que você vê que o orifício é bem irregular, né? Então, provavelmente, se você for medir a vena contracta, aí, nesse caso, você vai subestimar o grau de insuficiência, utilizando o diâmetro. Mas tudo bem. O guideline diz que realmente deve ser utilizada no eixo para externar longitudinal. Não sei se você concorda com essa classificação aqui, Jair. Discreto menor que 0,3, moderado de 0,3 a 0,7 e mais importante maior que 0,7. Eu utilizo essa escala mesmo, 0,3 a 0,7. Um pouquinho diferente da aorta, né, que é 0,3 a 0,6. Aqui é um pouquinho maior, 0,3 a 0,7. Ou milímetro, 3 ou 7 milímetros, tanto faz. É porque isso aí é meio controverso, né, porque antigamente era um pouco diferente. Mas eu acho que hoje o consenso, né, esse aí eu não li essa parte, né, nesse último guideline, saiu agora semana passada, né, o guideline da Sociedade Europeia, mas acho que não mudou no sentido, esse Não aí, mudou, não. mais no sentido de como avaliar a insuficiência mitral. Tá? O que mais assim diferenciou, se a gente pode falar isso, é mais com relação às valvopatias sintomáticas e assintomáticas. Eles deram essa de nova diretriz, está dando muita ênfase ao momento de tratar a valvopatia, principalmente a aórtica, nos pacientes assintomáticos, encontrando essa janela aí para melhorar a qualidade de vida do paciente e reduzir mortalidade. Eles enfatizaram nessa nova diretriz exatamente essa parte. Eu acho que essa parte assim, de quantificação eles não mudaram muito, não vi grandes mudanças, não. Exatamente. A quantificação em si, a parte de quantificação não foi modificada. Eu vi que eles mudaram aí, por exemplo, a calificação das diversas alterações, eles levaram para mais, né, para um nível de evidência maior, né, nesses pacientes assintomáticos. Exatamente. Em geral, eles consideram ou um ventrículo com diâmetro sistólico acima de 4 milímetros ou com fração de ejeção abaixo de 60%. Já indicando... Nós sabíamos, né? Já sabia. Lembra que o guideline... Isso é bem antigo. O guideline de 2019 já falava que 60% era o limite, né? O valor limítrofe para você considerar insuficiência mitral. É uma sobrecarga volumétrica, precisa mais ventrículo. Eu creio que você mais para frente vai falar um pouquinho sobre o strain, né? O strain tem uma grande importância. Vamos falar um pouquinho sobre tudo aqui. Terceiro elemento da vena contracta, fluxo de convergência. E aqui que todo mundo pergunta como obter o fluxo de convergência bonito como esse fluxo aqui, né? Não é fácil. Primeiro, tem que ter uma insuficiência mitral mais significativa. Não é toda insuficiência mitral que vai apresentar esse fluxo de convergência bonito desse jeito. Tá? E depende de vários fatores. Assim como, né, nós já vimos, escala de cor, posição da linha de base, tipo de refluxo, se é central ou excêntrico, né? Enfim, tem vários elementos. Vamos analisar todos eles aqui para tentar melhorar, né, o nosso diagnóstico da insuficiência mitral. Então, fluxo de convergência, está aí. Vejam como é importante você mudar, né, a linha de base. Então, está aqui. Com certeza. Vou parar a imagem aqui. Vejam que aqui utilicei uma linha de base com limite de Nyquist, e sempre vamos levar a linha de base na direção do refluxo, ou seja, aqui no caso, como ele se afasta, a linha de base vamos trazer para baixo. Isso é importante. Vejam aqui com essa velocidade, né, de linha de base aqui de 61,6, e o que acontece quando eu levo essa linha de base para baixo, para aqui, para 23,1 centímetros por segundo. Vejam como ficou mais delimitado, né, a área de convergência. Eu sensibilizei minha cor para ver melhor a convergência de fluxo. Vamos colocar ele aqui. Então, abaixar a linha de base é fundamental para você avaliar essa área de convergência. Aqui, a área de convergência com uma velocidade maior, né?
E aqui desloquei a linha de base para baixo, diminuía a escala de cor para formar essa área de convergência aqui, mais bonitinha aqui. Essa área de convergência ficou muito melhor do que essa área. É o mesmo paciente, é o mesmo quadro de imagem, só que com mudança da linha de base, trazer a linha de base para baixo, na direção do refluxo. Então, é isso aí que é um passo fundamental quando nós vamos fazer tanto o diâmetro da área de convergência como o método PISA, né? Que nós vamos precisar de ter esse raio da área de convergência para calcular o volume regurgitante pelo método PISA. Certo? Algum comentário aí? Não, acho que é importante. O comentário seria em relação à velocidade, o quanto que baixa essa linha de base, né? Exatamente. Que aí ficaria em torno de 35 a 40, por aí, né? Esse corte, Catarina, eles recomendam, pelo menos recomendavam, usar uma velocidade inicial por volta de 40 centímetros por segundo. Aqui eu usei uma velocidade um pouco mais alta, de 61, com a linha de base também. Mas desculpa, aqui, esse limite aqui, eu acho que um pouquinho olhômetro, viu? E quando aquela convergência fica melhor. Ah, sim. O que acha, Jair? É isso mesmo. Você vai baixando a linha de base, em vez de você baixar. Antigamente, a gente baixava a escala, mas não. Melhor é baixar a linha de base. Você baixa a linha de base e vai observando a hora que fica a imagem melhor. Não tem um valor assim específico, não. Para cada doente varia um pouquinho, mas em torno de 20, 30, depende muito de cada caso. Como ele vai entrar numa fórmula matemática, né? Na verdade, ele não vai mudar, né? Ele vai sempre dar, toda vez que você diminuir, abaixar mais a linha de base, ele vai aumentar o raio da convergência cada vez mais. Então, uma vai compensar a outra. Então, o resultado final vai ser o mesmo. Eu acho que quando ela fica melhor, mais visível, né? Essa área de convergência. Então, vamos resumir agora os três componentes do fluxo, para acelerar um pouquinho, tem bastante coisa. Área dos átomos. Quem não concordar, fale. Quem quiser comentar, comente. E quem quiser perguntar, pergunte. Altamente dependente da carga e da etiologia da insuficiência. O método é excelente para detectar refluxo, mas não para quantificar. Concorda? Pleno acordo. Sim. Vena contracta. Útil em orifícios circulares. Menos que 3 milímetros indica refluxo discreto, mais que 7 nessa posição para external, que está aí, indica refluxo importante. Mas perde precisão em orifícios elípticos ou em refluxos múltiplos. Aí o eco tridimensional é mais preciso. Com certeza. Concordo. Fluxo de convergência. O método PISA, né? Se formos usar o fluxo de convergência para medir o PISA, né? Podemos usar ele sozinho, né? Para medir o raio da convergência, né? O valor normal é o valor limite acima de 1 centímetro, não é isso, Jair? Isso. O método PISA é útil para orifícios circulares. Aí depende da utilização da imagem para determinar o raio da convergência. Aqui temos um exemplo. Um eco transtorácico aqui, mostrando o raio da convergência, que é a diferença de cor entre o azul e o amarelo, né? Essa convergência é quando o fluxo se afasta, ele acelera e inverte a cor, vai formar essa linha de convergência. Tá? E aqui um eco transesofágico. Quer dizer que no eco transesofágico costuma ficar melhor. Né? Por quê? Por causa da proximidade, por causa de que você calibra melhor o equipamento. Uma dica importante, pessoal, a maioria dos equipamentos ele faz pós-processamento, ou seja, você pode salvar a sua imagem em movimento, com a cor, para depois você fazer essa medida. Você pode alterar a posição da linha de base em pós-processamento. Tá? Basta você fazer um bom Doppler para calcular PISA, por exemplo, do refluxo, e você pode calcular esse raio de convergência com calma depois que terminou o exame. Principalmente se o exame for transesofágico. Né? Não é assim, Jair? Não sei se você vai comentar, mas eu acho fundamental. Eu já vi alguns casos de relatório com a conclusão de insuficiência mitral de grau importante, com ventrículo esquerdo e o lado esquerdo pouco aumentado. Não existe.
Insuficiência mitral crônica, de grau importante, tem que haver dilatação significativa das câmaras esquerdas. Se não tiver, está errado. Alguma coisa está errada. Ou é aguda, né? Ou é aguda. Ou é aguda, mas estou falando crônica. Se for crônica, você tem que ter dilatação das câmaras esquerdas. Se for insuficiência mitral de grau importante. Isso é muito importante porque você solta os olhos, você já olha, é o olho esquerdo grandão, né? E vai ver suas medidas conforme foi dito aqui, os parâmetros todos estão muito bem evidenciados aqui. Beleza. Então, vamos lá, vamos continuar. Vamos falar um pouquinho de densidade e contorno dos jatos regurgitantes. Outro parâmetro que a gente não usa muito, né? Mas é muito importante. Uhum. Insuficiências discretas têm esse aspecto. Tem densidade baixa, por quê? Porque tem poucas hemácias passadas. Então você fica a densidade baixa, é meio transparente. Não preenche totalmente o traçado, né? Que foi um caso de insuficiência mitral, não foi medida de PDT, mas você vê que o refluxo é um refluxo aparentemente discreto, né? Por esse critério de densidade dos jatos. Aqui você tem as insuficiências moderadas. Elas costumam, né, preencher todo o traçado, elas formam a borda bem definida do traçado. O traçado é mais arredondado, ele é mais simétrico, né? E não é totalmente denso. Quando você compara aqui com a diástole, por exemplo, ele é menos denso que a diástole. Muitas vezes isso é muito bom para comparar. A diástole é bem densa, a sístole aqui fica menos densa, né? Então, essas seriam as formas moderadas, quando você usa esse critério subjetivo, claro. E quando você analisa as formas importantes de insuficiência, além de elas preencherem todo o traçado, ele costuma ter, então, aqui um contorno triangular. Ele esvazia rapidamente o átrio e depois vai mais lento. Ele não tem essa forma arredondada que apresenta a insuficiência importante, alta densidade, com esse formato triangular. Principalmente naqueles raios mais antigos, apareciam esses critérios. Eu acho que isso é bastante interessante na hora que você está fazendo o exame do paciente. Claro, que depende da posição de tua linha Doppler, tem que estar centralizada com o refluxo. Porque se ela fica por fora, fica fora do centro do refluxo, seguramente você não vai ver, né, de forma correta essa insuficiência. E ainda tem esse recurso, que é o mapeamento o modo M em cores, né? O modo M em cores, ele pode ser muito importante quando você quer ver quanto dura uma insuficiência. Aqui tem um refluxo, né? Esta parte do refluxo, que ocupa toda a sístole. É um refluxo holosistólico, geralmente associado mais a alterações de tipo funcional, né? Por exemplo, ou as insuficiências provocadas por doença coronária, né? E aqui nós temos um exemplo em cores do refluxo mesotelesistólico do prolapso da válvula mitral. Vejam que o refluxo ocorre no final da sístole, a válvula mitral fecha aqui, passa um período sem refluxo e só no finalzinho da sístole que aparece o jato regurgitante, que muitas vezes é um parâmetro importante para você diferenciar a etiologia da insuficiência mitral. Desde aí, Catarina, Cláudia, querem falar alguma coisa? Eu gostaria de fazer uma observação que eu achei muito interessante o senhor ter colocado essas imagens, doutor Castilho, principalmente para quem está começando, compreender essa diferença de densidade nos jatos. Esse jato tênue, pouco denso, da discreta, em que na moderada vai aumentando, depois é o aparecimento desse formato triangular no refluxo importante, e esse entendimento do refluxo na protossístole, protomeso, ou um refluxo telesistólico, e eu procuro sempre falar bastante sobre isso e sempre tive esse cuidado, porque isso vai formando na nossa mente o diagnóstico final. Porque às vezes a gente tem um fluxo um pouco denso, mas esse jato era excêntrico, não estava bem situado, bem alinhado. Às vezes ele tem mais essa característica, mas é um jato mais fino, lavando um pouco a área a parede do átrio. Então, tudo isso, todos esses itens vão construindo um diagnóstico. Uhum. Perfeito. Ótimo. Vamos lá. Eu queria lembrar uma coisa que... Volta um pouquinho, Castilho. Olha, alguns alunos, às vezes, me perguntam, não confundir, eu vejo que a DPDT
ela não vai medir insuficiência mitral de jeito nenhum. O DPDT é para avaliar a função sistólica do ventrículo esquerdo. Sim. Tem nada a ver com refluxo mitral. Claro que você tem um DPDT, um refluxo bem discretinho aqui, pequenininho, está nesse primeiro exemplo. DPDT é normal. Então, a DPDT é para avaliar a função sistólica do ventrículo esquerdo. Exatamente. Você pode avaliar, geralmente tem que ter um refluxo significativo para você poder ver bem a borda, né, do aumento da velocidade do refluxo. Né? E tem que ser na protossístole. Exatamente. Por isso que ele não funciona no prolapso mitral. Exatamente. Na protossístole, porque as válvulas, teoricamente, a DPDT não sofre influência da pós-carga, porque as válvulas aórtica e a válvula mitral estão fechadas. Então, teoricamente, não sofre influência. Vamos em frente. Chegou uma pergunta aqui de um aluno. Chegou na parte que o Jair gosta. Fluxo reverso nas veias pulmonares. Esse é muito bom. Caso bem típico, né, de uma insuficiência mitral por ruptura, né, por válvula Fleil, né? Peguei o caso... Doutor Castilho, tem uma pergunta que um aluno fez, o Lucas está avisando agora, por favor. Isso mesmo. O Ricardo Coimbra perguntou: algum valor de velocidade de pico da IM tem relação com a gravidade? Não. Eu acho que a velocidade de pico tem relação com a pressão ventricular. É o ventrículo que vai impulsionar a velocidade do refluxo, né? Ele vai manifestar a pressão sistólica ventricular. Então, se a pressão sistólica for alta, lá, por exemplo, 170, 180, ele vai ter uma velocidade muito grande. E se a pressão sistólica for normal, aí 110, 120, ele vai ter uma velocidade total mais baixa. Eu acho que não. Não sei se você opina a mesma coisa, Zé. É isso mesmo. É isso mesmo. É um gradiente entre o VE e o VD na sístole. Depende da pressão, da pressão do ventrículo esquerdo, claro. Claro que não. Ele vai ser usado, ela, na verdade, vai ser usada no cálculo do volume regurgitante, né? A gente vai utilizar esse valor, mas não que tenha valores de referência. Ele vai ser utilizado. Aqui temos um exemplo típico, então, de fluxo reverso, pessoal. Uma ruptura aqui de cordoária, né, ou de válvula mitral, aparece aqui no papilar, né, aqui em cima, uma válvula flecha projetando aqui para baixo, e aqui um refluxo de grau importante que dá a volta dentro do átrio. E ele vai provocar esse fluxo. Aqui nós deveríamos ter um fluxo, então, esse fluxo reverso, né, que deveria estar indo para cima, deveria estar se aproximando do transdutor durante a sístole ventricular, lembra, na onda sistólica. Eu vou colocar ele aqui em cima. A onda sistólica ele está aí para baixo, né? A onda sistólica deveria ir para cima, deveria se aproximar do transdutor e, por efeito do aumento da pressão sistólica dentro do átrio esquerdo, ele empurra esse fluxo para baixo. Ele provoca esse fluxo, então, dentro da veia pulmonar, fluxo reverso, que é um critério, como o Jair fala, se você quiser falar, Jair, desse aspecto, é interessante. Isso é um dos critérios que está nas últimas diretrizes, mostrando que, além daqueles outros da área, e etc., a presença de um fluxo reverso em veia pulmonar indica um refluxo de grau importante. Isso. Bem, vejam bem, né? Eu faço diagnóstico de insuficiência mitral discreta e até uma moderada para discreta, não vai alterar muito a vida do paciente. O que vai alterar a vida do paciente, na verdade, a insuficiência mitral moderada é importante. Claro. E aí, como o guideline frisa aí, né, vai depender dos sintomas do paciente. Se o paciente for sintomático, já é indicação de tratamento dessa válvula. Se o paciente for assintomático, dependendo da intensidade da insuficiência, também pode ser um paciente que deve tratar essa válvula mesmo sem sintomas. O importante e também da função ventricular, né? Claro. Exato, claro, sem dúvida. Sem dúvida. Então, vamos agora avaliar os parâmetros quantitativos, aqueles que a Cláudia falou no começo, que é a PISA, o método PISA, né? O volume regurgitante e a área do orifício regurgitante. Esses são dados numéricos, quantitativos. Quanto mililitros regurgita em cada sístole, ou seja, o volume regurgitante, que pode ser medido pelo método PISA, e a área do orifício regurgitante, que também pode ser calculada por esse método.
Um parâmetro muito importante quando nós analisamos a insuficiência mitral é medir o diâmetro do anel. O diâmetro do anel muitas vezes é significativo e ele deve ser reduzido numa cirurgia, por exemplo, para você diminuir ou aumentar, melhor dizendo, a área de coaptação dos folhetos. E se você deixar o anel dilatado, os folhetos não vão conseguir coaptar. O cálculo do volume de ejeção pode ser pelo método utilizando a equação de continuidade, ou seja, a área da via de saída vezes a integral da via de saída, por exemplo, ou utilizando os métodos volumétricos, né, que é menos preciso. Análise da função ventricular esquerda, isso é fundamental, tamanho e volumes atriais, estimativa da pressão pulmonar e valvopatias concomitantes que podem alterar, né, uma valvopatia mitral, né, uma aórtica, uma valvopatia de câmara direita também pode eventualmente alterar. Orifício regurgitante. Esse é o famoso PISA. Eu não gosto muito, honestamente. Não sei, eu sou meio contra, porque ele é relativamente difícil. Às vezes você consegue um PISA bonitinho, como esse aqui, ó. E aquela história, né? Você vai baixar a linha de base, né, na direção do refluxo para você obter, né, no olho essa convergência aqui, essa área de convergência. Tem que determinar aonde está o plano da válvula e medir a partir do plano da válvula até a borda da convergência. Esse é o raio da área de convergência. Eu acho que todo o segredo do PISA é exatamente a medida correta dessa área, desse raio da convergência, que aqui está bem grande, vejam, pessoal. Aqui está 11 milímetros. Um raio de convergência bem elevado, certo? Então, tem vários fatores que alteram, tem, mas é importante. Então, o que diz? Ele usa a lei de conservação da massa. O que passa por uma região, fluxo ou volume que passa por uma região do coração, ou através de uma válvula, é igual ao volume que passa por uma região mais estreita. Uma região, uma velocidade ou volume que passa pelo orifício regurgitante é o mesmo daquele que passa um pouco distante a um raio determinado desse orifício regurgitante. Estou medindo aqui é a velocidade que passa a essa distância do orifício regurgitante. Para eu calcular, então, o quê? Para eu calcular aqui o fluxo que passa através da válvula mitral. O raio da convergência multiplicado pela velocidade que está aqui, que corresponde a essa velocidade de Ising, está aqui, me determina o fluxo em mililitros por segundo. Não é volume, é fluxo em mililitros por segundo. E como que eu meço o raio como que eu meço essa área da convergência? Eu meço a área da convergência multiplicando 2π por raio ao quadrado, 2π porque metade da esfera não é a esfera completa, se fosse a esfera completa seria π vezes raio ao quadrado, metade é 2π raio ao quadrado, vezes essa velocidade que aparece aqui na escalinha de Corr, velocidade do Elias. Eu posso usar também o diâmetro ao quadrado, em lugar do raio, né? Que é π sobre 4, mas aqui ele já calcula automaticamente, meu equipamento, ele já calcula automaticamente o raio. Então, eleva ao quadrado esse raio, 1,11, e multiplica por 2π, 6,28, e esse valor ele multiplica pela velocidade de Ising aqui. Isso me determina 6,28 vezes 1,11 ao quadrado, ele me determina o fluxo em mililitros por segundo que passa pelo orifício regurgitante. Como o fluxo que passa nessa região é o mesmo fluxo que passa pelo orifício regurgitante, né? Na verdade, ele me calcula o fluxo que passa aqui, pela região de convergência, não é pelo orifício. Como esse fluxo que passa por aqui, o mesmo que passa por aqui, eu posso calcular o orifício regurgitante, então, fazendo essa conta, que é uma equação, uma regra de 3. Se eu não conheço essa área desse orifício, mas eu conheço essa área e o fluxo que passa por essa área, eu posso dizer que essa área vai ser igual a essa área vezes a velocidade que passa por ela, dividido pela velocidade máxima que passa através do refluxo. É uma regra de 3.
Então, o orifício regurgitante é determinado pelo fluxo dividido pela velocidade máxima do refluxo, ou seja, aqui no caso, velocidade máxima do refluxo 5,6 metros por segundo, 252 que calculamos antes, vezes dividido 560, dá uma área do orifício regurgitante de 0,45 centímetros quadrados. E para eu calcular o volume, eu aplico aquela regra, né? Área vezes integral vai me dar volume. Vou medir a integral do refluxo, aqui, a integral do refluxo, desenhando o refluxo bem bonitinho, e multiplicar agora a área do orifício regurgitante, 0,45, vezes a integral do refluxo, porque vai me fornecer, e está aqui já, o equipamento me fornece, um volume regurgitante de 84,4 mililitros. E aí nós podemos classificar, quantificar, né, a insuficiência mitral, tanto pela área do orifício regurgitante, quanto pelo volume que regurgita através desse orifício. Então, um orifício regurgitante menor que 0,2 centímetros quadrados, ou um volume regurgitante menor que 30 mililitros, uma insuficiência discreta, moderada de 20 a 40 para o ERO, ou entre 30 e 60 mililitros de volume regurgitante, importante quando esse ERO é maior que 0,4 centímetros quadrados, o volume regurgitante ou o volume regurgitante maior que 60 mililitros. O ideal é que tudo seja coincidente, ou seja, que o ERO acompanhe o volume regurgitante, que geralmente acontece. Então, vamos analisar esse caso aqui. Ele tem um raio do orifício regurgitante de 11 milímetros. Lembra que o Dr. Jair falou que acima de 10 já é importante. Ele tem um ERO, orifício regurgitante, de 0,45, superior a 0,4, ou seja, ele já é importante pelo orifício regurgitante. E um volume regurgitante de 84 mililitros, superior a 60 mililitros, importante. Então, aqui é uma insuficiência mitral importante. Nem sempre é tão fácil de fazer esse diagnóstico, mas pode ser utilizado o método PISA, né? Se você gosta de trabalhar e fazer contas, fácil. O que vocês acham aí, pessoal? Eu acho um método muito bom quando você obedece todo, assim, você não tem nenhuma outra valvulopatia associada, quando você tem um refluxo central, né, assim, quando você já tem uma zona de convergência nítida, né, que aí seria de um refluxo moderado a importante. Obedecendo tudo isso, é um bom método para você chegar, e é um método mais objetivo, né, sem ficar tanto na subjetividade. Eu gosto do método. Concordo com você, Catarina. Pleno acordo. Eu também. Quando tudo está bonitinho, eu faço, né? O problema é que muitas vezes não é tudo tão bonitinho assim como aparece. Exatamente. Exatamente. Mas, realmente, eu faço, sim, quando ele está assim, como esse aqui, né? Isso aqui não poderia deixar de fazer, nem o método PISA, nesse caso. No qual a convergência do fluxo está tão bonita assim. Ele convida a fazer. Vamos lá, vamos continuar. Diâmetros do anel. Aqui, duas dicas importantes. Uma dica muito importante, a posição que nós utilizamos para medir o diâmetro do anel e qual é o diâmetro do anel mais importante para você comunicar para o cirurgião, por exemplo. Ele vai fazer uma plastia de válvula mitral. Então, o diâmetro do anel, ele tem vários diâmetros, né? Podemos medir em várias posições diferentes, mas tem um diâmetro antero-posterior, considerando a aorta anterior à mitral, um antero-posterior, que vai de aqui a aqui, e um diâmetro comissural, que vai de aqui a aqui. Isso. Aqui nós temos um eco tridimensional mostrando exatamente o diâmetro antero-posterior mitral, que vai da parte anterior do anel até a parte posterior do anel, e o diâmetro bicomissural, que vai mais ou menos na altura da comissura do diâmetro da parte externa, né, do anel para a parte interna do anel. Então, quais são as posições ecocardiográficas que nós precisamos utilizar para medir especificamente esses diâmetros? São no paraesternal longitudinal, com a válvula mitral aberta na diástole, quando ele está maior, esse diâmetro antero-posterior.
E no comissural, que não chega a ser os duas câmaras, é um pouquinho menos ângulo que as duas câmaras, esse diâmetro lateral aqui. Então, o mais importante, contudo, é esse aqui, diâmetro longitudinal. E vejam aqui no eco transesofágico também, né? Opa, desculpe. No eco transesofágico aqui, é esse diâmetro que está aqui, com a válvula mitral aberta, na diástole, da aorta até a borda do anel aqui embaixo. E no comissural, o diâmetro transversal do anel é esse aqui, no qual nós pegamos, né? Vários componentes dos escalopes da válvula mitral. Então, é muito importante. Por quê? Porque se eu for medindo 4 câmaras, eu vou medir aqui, ó. Medir um ângulo desse tipo aqui. Vou medir um ângulo muito maior, um diâmetro muito maior real. E se eu medir só nas 2 câmaras, eu vou medir na perpendicular do anterior também, num diâmetro que pode ser irreal. Então, muito importante a posição do paciente, ou a posição ecocardiográfica para se fazer essa medida. Antero-posterior, apical longitudinal. Diâmetro transversal, apical comissural. Algum comentário? Não é isso mesmo. Então, isso eu acho que é importante, por quê? Porque muitas vezes implica, né, na conduta que você vai utilizar para tratar esse paciente. Né? Se ele tiver um anel muito dilatado, vamos aí adiantar assim, se considera um diâmetro antero-posterior do anel normal até aproximadamente 32 milímetros. E acima de 36 milímetros, já se considera uma dilatação importante do diâmetro antero-posterior da válvula mitral. E esses são parâmetros muito importantes para o cirurgião cardíaco, que ele vai tratar aquela válvula. Porque ele vai ter que reduzir esse diâmetro para ele poder conseguir a coaptação dos linfocitos. Então, ele tem que usar esse critério para calcular, né, aquele anel, né, que ele coloca, aquele anel de Carpentier que ele coloca para proceder à diminuição do diâmetro do anel do paciente, do seu paciente. Volume de ejeção é outra importante parâmetro, né, porque se nós tivermos um fluxo muito baixo, né, uma ejeção muito baixa, não forem muito baixos, nós vamos ter um baixo débito e muitas vezes nós vamos subestimar uma insuficiência mitral. E aí temos os valores normais. Na verdade, o que nós fazemos é medir aquela relação, né, na sístole ventricular, o diâmetro da via de saída para calcular a área, né, diâmetro quadrado de pi sobre 4, ou pi radio ao quadrado, né, tanto faz, para medir essa área, e multiplicar essa área da via de saída pela integral do fluxo da via de saída, nas 5 câmaras, obtido com Doppler pulsado. Ele tem que ser aqui, na região antes da via de saída. E o volume de ejeção normal varia aqui para o sexo masculino de 55 a 127 mililitros, para o sexo feminino um pouco menor, de 47 a 99 mililitros por batimento. E se nós indexarmos para a superfície corporal, o índice sistólico, o índice de ejeção, é normal quando ele é maior que 35 mililitros por metro quadrado. Abaixo disso indica baixo fluxo, o que significa baixo débito, ele pode alterar a nossa avaliação de uma insuficiência mitral, por exemplo, por disfunção ventricular. Algum comentário? Não, nada especial. Aí é muito importante mais para stenose aórtica, né? Baixo fluxo, baixo gradiente. Aquela stenose aórtica paradoxal. Stenose aórtica é fundamental, né? Isso aí. Função ventricular, outro parâmetro fundamental. E aqui entra o strain que você tinha perguntado, né? A função ventricular, ela pode estar superestimada, a fração de ejeção em si pode estar superestimada. A insuficiência mitral por se tratar de uma sobrecarga volumétrica, ou seja, a câmara receptora tem uma baixa resistência, o ventrículo pode trabalhar livremente, ele pode contrair mais livremente e ter frações de ejeções normais. Vejam aqui, isso aqui tirei de um guideline, mostrando um indivíduo normal com uma fração de ejeção de 68%, um indivíduo com insuficiência mitral aguda, né, por exemplo, no qual o ventrículo está bom, aumenta para 83% a fração de ejeção. Na forma crônica, ela ainda se mantém acima do normal,
quando o ventrículo ainda está compensado, e quando ele se descompensa, a fração de ejeção cai abaixo de 60. Se são parâmetros, né? Quando eu encontro uma fração de ejeção baixa numa insuficiência mitral, eu já sei que esse paciente tem disfunção sistólica ventricular abaixo de 60, e que esse paciente requer um cuidado melhor, certo? Então, a fração de ejeção pode estar superestimada na insuficiência mitral, principalmente na forma aguda, mas também na forma crônica compensada, tá? E você usa o valor limítrofe de 60%. Não mais 54%, 50%, você usa no indivíduo que não tem insuficiência mitral. Alternativamente, pode usar o DPDT. Ele tem insuficiência mitral, né? Abaixo de 1000 milímetros de mercúrio por segundo, também pode indicar uma disfunção, e muitas vezes é subclínica. Às vezes você tem fração de ejeção normal com DPDT abaixo de 1000. Ele já identifica, de certa maneira, uma disfunção sistólica subclínica. E o melhor seria a utilização do estresse longitudinal global do ventrículo. Abaixo de 21%, não mais, 18%, 16%, como se usa hoje, abaixo de 21%, ele pode e se correlaciona com disfunção sistólica subclínica também. Não sei o que vocês têm aí a comentar. Não, muito bem colocado, doutor Castilho. Principalmente essa questão do strain, do VS, ser diferente o ponto de corte da disfunção para o indivíduo normal, sem a insuficiência mitral, com a insuficiência mitral considerável. A gente precisa ter isso bem anotado. Vamos lá. Vamos ver um exemplo aqui. E nós temos uma disfunção contrátil do VE, estamos tentando determinar, fizemos esse paciente com essa insuficiência mitral, né, aqui aparentemente importante, né, um jato bem intenso, né, mas vejam que ele tem uma fração de ejeção um pouquinho baixa, e já tem disfunção clínica, seguramente, abaixo de 60%. Mas vejam a discordância entre esses 53% que tem no Simpson, que tem também suas falhas, né, o Simpson, com relação ao DPDT. A DPDT está muito baixa, 649, bem abaixo de 1000. Ou seja, seguramente a essa disfunção clínica, essa diminuição da fração de ejeção, se soma um grau maior de disfunção determinado pela DPDT, 648 milímetros de mercúrio por segundo. Essa discordância não é uma discordância que você não ache com frequência na insuficiência mitral, ao contrário, você acha muito frequentemente essa discordância entre fração de ejeção de PDT e strain. Exatamente porque eles têm a capacidade melhor de medir a disfunção subclínica. Então, uma insuficiência mitral importante numa paciente de 46 anos, feminina. Simpson de 53, obviamente está abaixo de 60, já indica diminuição da função, mas com um DPDT extremamente baixo, de 649, indicando que essa disfunção ventricular não é discreta, como diz a minha fração de ejeção. É importante. Grande parte é subclínica. Poderíamos usar também o strain. Se o strain fosse inferior a 21, 20, 19, 18, quanto mais baixo, maior a disfunção subclínica desse ventrículo esquerdo. Aqui, ó, disfunção contrátil da insuficiência mitral, um paciente com fração de ejeção preservada, 61%. Uma grande dilatação de átrio, insuficiência mitral importante, vejam aqui, e o strain dele deu 13,8%. Ele tem uma disfunção ventricular esquerda, subclínica importante. Ou seja, esse 61% é artificial, devido a essa, né, esse refluxo importante que está, esse ventrículo não está fazendo força contra uma câmara de alta pressão, está fazendo força contra uma câmara de baixa pressão. Imagina você fechar essa válvula mitral nesse paciente, mesmo com essa fração de ejeção, e esse paciente ir para o pós-operatório sem suporte, por exemplo, de inotrópicos. Esse paciente seguramente vai ter graves problemas no seu pós-operatório, exatamente porque ele tinha uma disfunção que não foi detectada pela fração de ejeção, foi detectada por outros métodos, DPDT ou strain do ventrículo esquerdo longitudinal. Algum comentário aí? Podemos continuar, então? Podemos.
E aqui vem uma parte que se usa muito hoje. Isso aí está de moda, e não somente está de moda, é muito útil. Tamanho, volume e função atrial. Até agora, a gente deixava o átrio, né? Ele dilata na insuficiência mitral, e dilata mais na insuficiência importante, porém, a gente não entendia muito bem a verdadeira função do átrio. Né? Agora que nós estamos começando a entender melhor a verdadeira função do átrio na insuficiência mitral, porque ele vai ter um grande aumento do fluxo durante a sístole, aumentando o volume e pressão do átrio, que exige maior esforço para encher o ventrículo esquerdo na diástole. Ele vai ter um volume maior, ele vai ter que se esforçar para jogar esse volume de sangue para dentro do ventrículo na diástole. Uma parte vai sair pela aorta, uma parte vai voltar outra vez para o átrio, sobrecarregando o átrio. Então, na insuficiência mitral, dependendo da rigidez desse átrio, ou seja, da complacência desse átrio, ele vai ter um importante papel regulador. E quando ele se altera essa função do átrio, geralmente o paciente descompensa rapidamente. Então, quais seriam os efeitos da insuficiência mitral sobre o átrio esquerdo? Na insuficiência mitral atrial, aquela que há dilatação do átrio esquerdo, e a insuficiência e a dilatação do átrio esquerdo provoca um aumento do anelo, uma dilatação do anel com consequente refluxo, tá? Nós vamos ter uma disfunção de átrio, então é pior. Da disfunção atrial esquerda, esse átrio ele está alterado porque ele está intrinsecamente com sua musculatura alterada, ele vai ter uma função intrínseca baixa. Quando eu tenho dilatação do ventrículo, seja ela, né, de forma isquêmica, né, como aqui, jato excêntrico, ou seja ela de forma funcional ou mista, que nós temos a dilatação do ventrículo esquerdo, nós vamos ter dilatação do anel na forma funcional e o repuxamento do papilar na forma ventricular, ou seja, na forma de insuficiência cardíaca. Tá? E isso saiu agora, 2024. Então, os efeitos da insuficiência mitral sobre o átrio esquerdo são aumento da pressão média do átrio esquerdo, diminuição da complacência do átrio esquerdo, o átrio vai se tornando cada vez mais rígido, e aumento da pressão capilar pulmonar. E isso que vai levar, muitas vezes, como primeiro sintoma, às vezes, da insuficiência mitral, ao edema agudo do pulmão. Então, é muito importante a determinação da função atrial, né, para você prever ou prognosticar como que esse paciente vai se comportar com relação à sua insuficiência mitral. E para isso nós temos alguns parâmetros que a gente utiliza. Algum comentário até aqui? Não, professor. Professor, na verdade chegou uma pergunta aqui. Então vai. O doutor Joel, ele perguntou, preciso checar o fluxo reverso de 2 veias pulmonares ou apenas de uma veia pulmonar, ou apenas uma veia pulmonar define como um IEM importante? Jair, você tem mais, gosta mais dessa parte? Eu tenho a impressão que de Jair... Eu acho que ele caiu, eu não sei. Eu acho que foi. Bom, então vamos responder aí essa pergunta. É indistinto, depende. Se o fluxo chega, aumenta a pressão, obviamente que se ele atinge mais de uma veia pulmonar, o refluxo vai ser mais importante. Mas o aparecimento do fluxo reverso numa veia pulmonar já identifica como refluxo mitral de grau importante, segundo o guideline. Pode ter alguma exceção no fluxo, naqueles fluxos de jato muito fino que atinge diretamente a veia pulmonar, como o Jair disse, né? Se a direção do jato vai diretamente em cima da veia pulmonar, ele pode invalidar essa avaliação do fluxo reverso naquela veia pulmonar. Mas, em geral, devido à pressão aumentada do átrio, você depois responde, Jair, essa pergunta aí. Tem que ser numa veia onde o jato não esteja incidindo. Exato, onde o jato não incide. Basta uma veia é suficiente. Eu estava querendo lembrar, eu estava sem sono, não tinha visto aqui, porque caiu aqui a bateria do meu laptop. Mas eu queria lembrar o seguinte, que além do que tudo que você já falou, eu reconheço, nós reconhecemos, você é o homem do Strain, sabe tudo sobre Strain. Foi o pioneiro no Brasil há muitos anos e, sem dúvida nenhuma, é uma das pessoas que conhecem mais sobre Strain no Brasil e no mundo.
Mas eu queria dizer o seguinte, que o strain do ato esquerdo também se presta para identificar se está havendo fibrose no ato esquerdo. A presença de fibrose. Fibrose atrial é o preditor para a fibrilação atrial, o que é muito importante a gente ter o strain, além do que já foi dito. O strain do ato esquerdo, né? Além do que já foi dito. Aí você vai ver a dispersão mecânica, né, desse átrio, ou seja, se as paredes do átrio estão de forma sincrônica ou não. Quanto mais assincrônico ele estiver, maior quantidade de fibrose ele vai ter, claro. Mas, com relação à pergunta, foi a seguinte, acho que você não escutou a pergunta do colega. Ele disse se o fato de um fluxo reverso ocorrer em uma ou em duas ou mais veias pulmonares faz alguma diferença com relação à gradação da insuficiência mitral. Não, não tem diferença nenhuma. Desde que você identifique o fluxo reverso numa veia onde o jato do refluxo não esteja incidindo sobre essa veia. É suficiente. Perfeito. Então, vamos lá para o próximo. Tamanho, volume e função do átrio. Eu tenho aqui um paciente com tipo 3B de Carpentier, ou seja, uma insuficiência mitral por disfunção da parede aqui, né, desse papilar que está aqui, provocando essa insuficiência mitral. Ele vai mostrar aqui exatamente a região, né, mais isquêmica, a parede inferolateral aqui, inferoseptal, inferior e inferolateral basal, principalmente, um acometimento de coronária direita. As paredes aqui tentando compensar essa deficiência dessa parede, né, mantendo um strain razoável, né, porém o global dele vai estar diminuído. Vejam que aqui não é só importante esse número, né, e você avaliar esse número e avaliar também o aspecto do mapa polar para você determinar as alterações regionais da contratividade. Esse é um caso típico. Insuficiência mitral tipo 3B de Carpentier. Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer um strain do átrio. E o que eu tenho nesse strain do átrio aqui? Eu tenho um strain do átrio esquerdo, que a gente chama de reservatório, que está aqui, ó, strain de reservatório, esse que está aqui, de 16%. Esse átrio esquerdo está ruim. Esse átrio esquerdo tem um mau prognóstico para esse paciente, porque esse átrio esquerdo está provavelmente com uma rigidez elevada. Tá? O volume do átrio esquerdo está aumentado, muito aumentado, moderadamente aumentado, não é tanto 45 mililitros por metro quadrado. Lembrem que o valor normal é de 34 mililitros, acima de 48 se considera importante, seria moderado. Mas provavelmente esse átrio tem fibrose. Provavelmente essa fibrose está fazendo com que esse átrio não está dilatado, tenha esse aumento, essa diminuição importante do strain, o aumento mais significativo da pressão intraatrial. E isso vai se transmitir retrogradamente pelas veias pulmonares, aumentando a pressão capilar pulmonar, aumentando o risco desse paciente ter uma complicação por aumento da pressão capilar pulmonar. Então, nesse caso, o prognóstico é muito pior do que se esse paciente tivesse um átrio esquerdo normal, né? Ou pelo menos com um strain do átrio esquerdo acima de 22, 23, que seria o ideal. O ideal é de 38, 39, 40. Se o átrio esquerdo estiver bom. Mas, na forma isquêmica, nós também pensamos que as alterações não são só no ventrículo, né? Elas são mais globais, né? Porque provavelmente esse átrio esquerdo já tenha grau de comprometimento por fibrose, né? Algum comentário aí? Então, vamos lá. Esse mesmo paciente, tem um comportamento de enchimento ventricular restritivo. Vejam aqui. Uma velocidade de onda de 81 centímetros por segundo, um tempo de desaceleração muito curto, 92 milissegundos, menos que 160, uma onda A pequenininha, uma onda A aqui, ó, de 24 centímetros por segundo, essa que está aqui, com uma relação EA de 3,4, já caracterizando uma disfunção diastólica do tipo restritivo, ou seja, um aumento significativo da pressão do átrio esquerdo. E veja que quando eu faço o Doppler tisular, né, a velocidade média, né, do septal aqui, mas a velocidade média do Doppler tisular está diminuída, sendo que ela vai me dar uma relação entre a onda epitrial e a média da velocidade do Doppler tisular muito elevada, de 20.
Lembra que acima de 14 já se considera normal, segundo o guidelines, né? E hoje o guideline de diástole dá muita importância à velocidade da onda E', né? Mais do que a relação, a velocidade abaixo dos valores normais para a idade são considerados de importância muito grande para determinar a elevação da pressão arterial, mas ele tem uma relação E' média. Então, nós podemos agora associar duas coisas. A relação E' média vai me fornecer um valor de pressão. Como que está a pressão do átrio esquerdo? Não estou medindo milímetros de mercúrio, estou medindo a relação. 20 indica um aumento da pressão do átrio esquerdo. Acima de 14 indica aumento da pressão do átrio esquerdo. E eu posso correlacionar isso com o strain total do átrio esquerdo, o enchimento, seja chamado strain de reservatório do átrio esquerdo, o strain máximo, que está aqui de 16%. E aí eu vou determinar um índice muito importante que está sendo utilizado hoje para avaliar a pressão de enchimento, que é o strain aqui, o índice de rigidez atrial, o atrial stiffness, que normalmente, em condições normais, ele fica por volta de 0,15, seria dividir, então, a relação E' pelo strain do átrio esquerdo, desculpe, o contrário, o strain do átrio esquerdo pela relação E', tá? Cujo valor normal é abaixo de 0,45, se considera limítrofe, mas o valor normal é por volta de 0,15, 0,16. Nesse paciente, essa rigidez atrial está extremamente aumentada, corroborando, então, esse aumento da pressão do átrio esquerdo e fazendo com que o prognóstico desse paciente não seja tão bom como seria se ele tivesse um índice de rigidez atrial menor. Algum comentário? Não. É muito, muito importante. Agora, o pessoal que está conversando agora é mais complicado, né? Mas de qualquer maneira, eu só queria lembrar, você se anima, rapaz, você fica entusiasmado com o strain. Nós estamos com 1h e 38 minutos. Puxa, tudo isso. Não, já está terminando aqui. Ainda bem. Vamos lá, vamos para o próximo. E agora vem aquela famosa estimativa da pressão pulmonar, né? Tem alunos reclamando aí pelo guideline de HP, que saiu agora em março. A gente vai discutir ainda esse HP na próxima live, tá? E aqui vem aquela história, né? Todos os guidelines de hipertensão pulmonar correlacionam a velocidade de refluxo tricúspide com o índice de colapsamento da veia cava. E se considera um aumento da pressão pulmonar sistólica acima de 37 milímetros de mercúrio para a sistólica, acima de 25 milímetros de mercúrio para a média, né? Já há um aumento de pressão. E aí tem a gradação, né? Acima de 75 para a sistólica, o britânico fala 90, né? O guideline fala 75, acima de 55 de média, indica um aumento importante da pressão pulmonar e seria consequência do aumento da pressão capilar por tabela. Teve alguns guidelines que falaram que não deveria ser feito esse cálculo, que apenas deveria ser indicado no relatório se há uma probabilidade ou não de colocar que esse paciente tenha hipertensão pulmonar. O que você acha com relação a isso? Vocês? Eu acho que a gente deve informar para o clínico. Quanto mais informação, melhor, eu acho. O clínico. Quanto mais informação, melhor. Agora, a pressão diastólica média, uma forma de você avaliar também é medindo a pressão, o gradiente inicial na insuficiência pulmonar, né? Aquele gradiente inicial corresponde à pressão média, somada à pressão estimada no ato direito, né? Claro. Que é o parâmetro. Interessante também é o tempo de aceleração da pulmonar, né? Existem fórmulas que permitem esse cálculo, né? Eles estão utilizando como critério a pressão média, não mais a pressão sistólica, mas a pressão média acima de 20 milímetros de mercúrio é considerado como anormal. Esse é o critério hemodinâmico, né? Por isso que os hemodinamicistas diziam que é difícil esse cálculo pelo eco e que o mais recomendado seria não dar um número, dar aí uma possibilidade de hipertensão pulmonar. Claro. Mas isso aí vai ficar em discussão, né? Porque já teve guidelines mais recentes que voltaram a utilizar o diâmetro da cava para o cálculo da pressão. E eu considero que é importante, depois de a gente fazer toda a avaliação, a gente
delimitar aquele grau de hipertensão. Eu sou a favor de colocar. Por quê? Porque o ecocardiograma já se mostrou tão fundamental na avaliação do coração direito, de toda essa parte pulmonar. Por que não? Por que a gente vai deixar para o clínico a baixa probabilidade, a média probabilidade, a alta probabilidade? Eu acho que a gente não está mais nesse tempo. E nem temos tão poucos instrumentos dentro da ecocardiografia que deixa a gente nessa situação de acho, ou seja, provável, possível. Esse é o meu pensamento. Eu só queria lembrar uma coisa, Zé, uma coisa só, é que nós estamos tratando de insuficiência mitral. Insuficiência mitral, para dar HP, é preciso ter insuficiência mitral grave e de longa data. Muito difícil ter insuficiência mitral para chegar até HP. Diferente da estenose mitral, que é a lesão de barreira, né? Sim, claro. Concordo plenamente. Agora, tratando a filosofia de cálculo, eu também concordo. Se a gente é um pouco atado aos guidelines pelo fato de sermos uma escola, né? A gente tem que seguir os guidelines. Porém, eu concordo em gênero, número e grau, que quanto mais informação você dá para o clínico, melhor para o paciente. Sem dúvida. E agora, somente aqui, para lembrar, em 2020, sai o guideline aqui da Sociedade Americana, né, 2020, no qual ele faz essa avaliação Doppler, da ecocardiografia Doppler, né, e ele coloca dois parâmetros importantes, que são critérios específicos para uma insuficiência mitral de grau importante, são a presença de um folheto Fleil, já é um parâmetro. Se ele tiver um Fleil, já é importante. Uma vena contracta maior que 0,7 centímetros, ou que 7 milímetros, uma área da vena contracta, ou seja, um pouquinho abaixo do orifício regurgitante maior que 0,5, um raio PISA maior que 1 centímetro, a um Nyquist, ou seja, uma escala de cor de 30 a 40 centímetros por segundo, um jato central maior que metade da área do átrio esquerdo, fluxo reverso em veia pulmonar e um ventrículo esquerdo dilatado com função preservada. Esses são critérios específicos para você identificar uma insuficiência mitral importante. Não vou entrar em detalhe no resto aqui do nosso guideline, mas esses são os fatos mais importantes. E ainda aqui, um orifício regurgitante maior que 0,4 centímetros quadrados, entre os critérios numéricos, ou um volume regurgitante maior que 60, ou uma fração regurgitante maior que 50%, indica uma insuficiência mitral de grau 4. Então, seria já no guideline, esse seria o posicionamento mais recente. Está certo que saiu agora esse último guideline, que ele trata mais do tratamento do paciente, né? Mas os valores numéricos estão aí. E aqui agora, só agradecer a presença de todos, vou sair aqui da minha tela, vou parar de compartilhar a minha tela, só um pouquinho aqui, deixa achar onde está, e parar a apresentação. E agora sim, né, pessoal, agradecer, né, a presença e a paciência de todo mundo de ficar 1h30 aí mais, né, do que 1h30, 1h45, né, guideline desses, que a gente achava que ia demorar 1 hora no máximo, né? Então, eu acho que não foi tudo, né, continua sendo difícil, insuficiência mitral para todo mundo, mas eu acho que se você usar critérios, né, um pouco mais lógicos, né, você consegue chegar a diagnósticos melhores. E isso, seguramente, o paciente vai agradecer, né? Porque você vai antecipar um tratamento, principalmente em pacientes que têm assintomáticos, né? Por insuficiência mitral importante. Embora esse negócio assintomático é meio relativo, né? Muitas vezes o paciente esconde sintomas, né? Na verdade, se você começar a cavocar clinicamente, você vê que o paciente tem sintomas já, né? Okay. Então, eu gostaria da palavra final aí do pessoal, doutora Cláudia, doutora Catarina, doutor. Na verdade, eu que falei mais, né? Mas eu acho que... Mas você tem que falar mesmo. Eu sei que está no comando. Mas foi muito bom. Achei que foi bastante...
conseguimos chegar a uma visão genérica, né? Claro, claro. Eu achei que foi muito bom, foi bem focado para o pessoal que está iniciando também, mas teve muita ênfase na quantificação hemodinâmica, na parte que o senhor é o mago do Strain, eu sempre costumo dizer isso, porque é a magia do Strain que o senhor sabe fazer, e eu agradeço também a oportunidade do convite, de ter participado dessa live. Boa noite a todos. A aula foi excelente, eu só tenho a agradecer, realmente a gente constrói, né, um diagnóstico partindo sempre da clínica do paciente, mas tudo tem que fazer sentido, né, então se você está diante de uma insuficiência mitral importante, você tem que ter um átrio grande, as coisas têm que casar, então todos os parâmetros, eles têm que encaminhar para o mesmo diagnóstico, para que ou uma insuficiência mitral importante ou moderada. E a aula foi maravilhosa, acho que abordou bem, e ainda a gente ganhou com esse acréscimo da avaliação do Strain do átrio esquerdo, que está chegando aí para contribuir para a graduação também da insuficiência mitral. Perfeito. É isso.